O Supremo Tribunal Federal tornou réus 10 integrantes do chamado Núcleo 3 da tentativa de golpe. São militares da ativa e da reserva, além de um agente da Polícia Federal. Segundo a PGR, esse núcleo planejou ações para garantir a permanência de Jair Bolsonaro no poder. A denúncia fala em pressão sobre generais e planos de sequestro de autoridades. Os envolvidos se organizaram como uma equipe de operações especiais. Um dos investigados chegou a dizer que estava pronto para defender o palácio e matar meio mundo. Depois da derrota nas urnas, a ordem era manter o presidente a qualquer custo. Entre os crimes, eles foram acusados por tentativa de golpe de Estado e organização criminosa armada. 2 militares foram absolvidos por falta de provas, mas o STF entendeu que há elementos suficientes contra os outros 10. Agora, testemunhas vão ser ouvidas e novas provas vão ser apresentadas. Ao todo, o STF já tornou réus 31 dos 34 denunciados pela PGR. A trama golpista continua sendo revelada, núcleo a núcleo. Isso um dia depois do general Freire Gomes dar um depoimento ao STF. O general confirmou que Bolsonaro propôs medidas de exceção, mas tentou amenizar o risco. Quarta-feira, 21 de maio de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Análise com mais Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Aqui está começando mais um Em Detalhes, dessa vez ao vivo, então eu já aviso vocês que estou de olho aqui no chat. Eu, Gabriela Varela, vou começar a conversar agora com a Juliana Dalpiva, que está acompanhando tudo lá em Brasília. Desde segunda-feira a gente vem conversando no ICL Notícias a respeito de depoimentos que estão vindo aí. Hoje tem mais, ontem teve julgamento, mais réus nessa história toda. A gente chegou à marca de 31 réus na trama do golpe. Então a gente tem muito a tratar aqui a partir de agora e eu também vou ficar de olho aqui nas perguntas de vocês no chat. Se vocês tiverem alguma pergunta para Juliana, eu vou estar aqui de olho em tudo. Ju, bom dia. Bom falar com você mais uma vez ao vivo. Bom dia, Gabi. Bom dia para a nossa comunidade do ICL aqui hoje ao vivo no Em Detalhes. Um prazer estar aqui contigo de novo. Prazer estar com você também, Ju. E também é uma oportunidade para a gente poder entrar nos detalhes do depoimento do Freire Gomes, né, que você acompanhou na segunda-feira. Hoje tem mais um, já a gente vai falar sobre ele também, que é o do Batista Júnior, às 11h30 da manhã. Então, para quem está ouvindo a gente ao vivo, depois do final da tarde vai poder acompanhar o consolidado na nossa programação da noite também. Mas, segunda-feira, você, a Heloísa Vilela, alguns jornalistas estavam ali presentes nesse depoimento do Freire Gomes. E eu queria primeiro que você contasse como é que é esse depoimento. Ele não é diferente do julgamento no Supremo Tribunal Federal, ele não está sendo transmitido para todo mundo. Então, muita gente tem curiosidade de saber como é que foi o tom, como é que foi esse disse e depois desdisse do Freire Gomes também, né, que levou uma prensa do Alexandre de Moraes, por dizer assim. Então, vamos começar. O que você observou de mais interessante, os pontos principais do depoimento do Freire Gomes? Gabi, obrigada pela pergunta, porque eu acho que muito da nossa audiência não sabe, até tecnicamente, como é que se dá tudo isso, né? Sim. O que as pessoas estão acompanhando nesse momento é a avaliação do documento apresentado pela PGR. Então, a PGR denunciou e aí o Supremo está olhando cada um dos documentos apresentados de denúncia contra as 34 pessoas, como a gente estava falando, que agora são 31 réus. Antes eles eram denunciados, agora começa o processo criminal. E essa semana, em meio a esse julgamento ontem do Núcleo 3, da denúncia do Núcleo 3, começaram os depoimentos das testemunhas de acusação, sobretudo, apontadas pela Procuradoria-Geral da República, dos outros núcleos que já estão com o processo aberto. O Bolsonaro foi o primeiro no núcleo 1.
E aí, como você falou, o general Freire Gomes, ele foi pedido por várias defesas, né, o depoimento dele, porque é um dos depoimentos centrais para caracterizar, né, ele é uma das testemunhas das reuniões golpistas. Então, ele tinha um dos depoimentos mais importantes para a Procuradoria-Geral da República provar o que ela está falando, de que teve uma tentativa de golpe de Estado liderada pelo Bolsonaro e pelos militares e os aliados dele. Como é que é esse depoimento? Então, lá na sala da primeira turma, quando vocês acompanham pela televisão, a gente foi convidado a ir para lá naquelas cadeirinhas que vocês assistem, que os advogados ficam, nós sentamos naquelas cadeiras, e no telão que tem lá na sala, os ministros não estavam ali, como geralmente você vê durante a transmissão, eles não ficaram ali na sala, cada um estava no seu gabinete, e nesse momento estava o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Fux, a ministra Carmen e o ministro Zanin. O ministro Dino foi o único que não acompanhou, os outros 4 estavam lá, mas cada um no seu gabinete. Todo mundo entra num link de um aplicativo, né, que no caso ali era o Zoom, e aí a gente acompanhou pelo telão. Foi disponibilizada a imagem do telão pra gente, para nós assistirmos. Aí, nesse link entram cada um dos advogados que queriam formular perguntas e que estão relacionados àquela testemunha, no caso ao general. Por isso, em algum momento, Gabi, pela primeira vez desde dezembro, a gente conseguiu ver alguns segundos de imagem do general Braga Neto, por exemplo. Ele não é visto desde dezembro, né? Ele foi preso em dezembro, está preso no Rio de Janeiro, na Vila Militar em Deodoro, desde então. E aí ali uns 10, 15 segundos, não sei se chegou a dar 1 minuto, a gente conseguiu ver ele do lado do advogado. Os advogados dele estavam em 2 telinhas ali. Ele estava com um advogado lá no Rio e o Juca, que é o principal advogado dele, estava no escritório em São Paulo, numa outra imagem. Ele estava de terno, gravata, do lado do advogado, dava para ver ali o símbolo do exército atrás dele. Não deu para ver muito detalhe, porque é muito pequeno, né? Todo mundo já deve ter visto uma tela de Zoom de uma reunião com várias pessoas. Então é isso, são várias telinhas pequenas. A hora que começaram os depoimentos em si, aí focava no depoente. Além do general, mais 3 pessoas prestaram depoimento antes do general. O general foi o último, inclusive, que prestou depoimento na segunda-feira. Isso para dar um clima, tá? Então o general foi o último a falar. E aí ele já chegou tenso, assim, claramente tenso, Gabi. Ele nem tinha aberto a boca ainda para dizer, assim, qualquer coisa, porque a primeira pergunta que é feita, e ela é praxe pelo Procurador-Geral, que é quem começa. O primeiro que interroga é o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. A primeira pergunta é sempre se eles se lembram do depoimento prestado na Polícia Federal e se eles confirmam o depoimento. Essa é uma pergunta que é praxe para todas as testemunhas. E aí, eu vou até contar um detalhe que a gente não conseguiu explorar no programa, que é assim, ele foi perguntado e aí o advogado dele falou antes, já dizendo assim, então, ministro, só uma parte aqui, o depoimento dele na Polícia Federal demorou 11 horas, então a gente já gostaria de dizer que se fosse ser tão longo assim, a gente gostaria de uma pausa. Quer dizer, ele não tinha nem falado, não tinha nem perspectiva de que aquilo demorasse 11 horas, e ele já estava lá dizendo, não, peraí, vamos fazer uma pausa. E tudo se deu em torno de todos os depoimentos, né? O dele, cerca de 2 horas, mas começou às 3 e foi até às 7 horas da noite, assim, um pouco antes das 7, umas 15 para 7, eu acho. Então, assim, ninguém ficou ali muito mais do que isso, 2 horas. O dele foi o mais longo. E aí, Gabi, quando ele começa a falar, logo na primeira fala, isso ainda seguindo nessa história das 11 horas, o Gonet pergunta e aí ele responde, não, eu sei, foram 11 horas, mas aí ele fala alguma coisa assim, como eu me lembro, mesmo que às vezes pode ter ficado alguma coisa que ficou mal esclarecida, mas eu me lembro. Aí ele não fala já, eu confirmo, sabe? O procurador tem que perguntar de novo, sabe? Aí, mas o senhor confirma? Ele, não, sim. Assim, já reticente, sabe? E já dando umas gaguejadas, assim, sabe? Ele dá uma gaguejadinha, ele já fala assim, claramente
se sentindo tenso, sabe? Assim, ele demonstrava essa tensão, o nervosismo, independente disso, de ser um general, né? Enfim, com uma longa história nas Forças Armadas Brasileiras, ele estava claramente nervoso. É muito bom isso, porque dá um pouco da tônica de como que vão ser esses depoimentos, né? Tem um dado momento ali que eu acho que vale a pena a gente explorar, claro, quais foram os pontos altos do depoimento do Freire Gomes. Mas eu queria que você explicasse por que ele foi confrontado pelo ministro Alexandre de Moraes. Porque tem um momento ali que o Alexandre de Moraes fala, olha, ou você falseou na Polícia Federal ou está falseando aqui nesse tribunal. Então, vai ter que falar a verdade. Ele foi confrontado muito diretamente pelo ministro, né, em depoimento, e também tem vários outros ali aspectos importantes da fala do Freire Gomes, a respeito de urna eleitoral, de como foram essas reuniões, enfim. Aí você vai poder destrinchar muito melhor do que eu, mas acho que o ponto principal que chamou a atenção de todo mundo e que foi parar nas manchetes foi a bronca, vamos dizer assim, que ele tomou do ministro, né? E essa bronca, Gabi, é num momento do depoimento em que, assim, o ministro foi conduzido de maneira muito sóbria, mas também tranquila, sabe? Ele interferiu muito pouco, mas muito precisamente para não deixar realmente aquilo virar bate-boca, longas discussões, perder tempo. Então, assim, quando ele interrompe e fala isso sobre falsear a verdade, e que o general já tinha falado um monte de, desculpa aqui a sinceridade, mas lorota. Porque aí ele tinha começado assim, o perfil do Paulo Gonet não é um perfil de confronto. Vocês já viram ele falar, então ele fala muito calmamente, ele está muito tranquilo com base nas provas, ele vai apontando as questões, ele não vai entrar em bate-boca, né? Então ele foi perguntando, e aí quando chegou no momento em que tinha que discutir, relatar a questão das reuniões golpistas, né, desde a primeira, que eles são chamados, se não me engano, no dia 7, o general começa, ele já tinha ensaiado, Gabi, claramente ele tinha ensaiado o que ele ia dizer. E aí ele já começa falando, teve isso, mas foi um estudo, eram uns considerandos com base a Constituição. Então ele já estava dando um tom de dizer que não, né, não é bem assim. Lá pelas tantas ele também fala que ele não participou de reunião golpista, que ele já não lembrava, eu sei que saiu por aí que era o Felipe Martins, ele disse, né? Mas eu não conhecia, eu não posso dizer que era, tanto é que ficou lá no depoimento possivelmente, então eu não conhecia, só sei que era uma pessoa que tinha ido lá, que deixou o documento, que saiu. Claramente, assim, já tentando isentar, né, em função do que ele sabia que tinha sido reportado desde então. Mas que até então, né, vamos lá, o depoimento dele foi em março de 2024, nós estamos em maio de 2025. Passou mais de um ano, o general não foi lá pedir esclarecimento de nenhum trechinho do depoimento dele. Mas eu vou continuar aqui para chegar na bronca. E aí, ele primeiro falou tudo isso e o ministro não interrompeu. Ele foi falando essas histórias, que acredita quem quiser, né? Mas que não era o Felipe, não sabia. Quando entra para o detalhe mais crucial de como vai evoluindo a minuta golpista ao longo das reuniões, para ir ficando mais claro que se tentava realmente fazer uma minuta para usar as Forças Armadas para dar um golpe, e aí ele começa a ser questionado sobre isso, ele quer tirar a responsabilidade do Almir Garnier, do almirante, que liderava a Marinha, o comandante da Marinha na época, e aí ele começa a falar uma coisa assim, que ele não sabia o porquê que o almirante falou que ia ficar com o presidente. Tava com uma minuta golpista lá, prevendo prisão do Alexandre de Moraes, inclusive, e aí o almirante, né, fala que vai ficar com o presidente, o general se dá ao luxo de analisar o que é que, né, assim, não, eu não sei o que ele queria ao dizer que ele ia ficar com o presidente. Ele tentou defender o almirante, na medida em que também
não queria, acho, claramente acusar. Era isso, ele tentou o depoimento dele inteiro não acusar ninguém de nada. Relatar o que sabia sem acusar ninguém de nada, inclusive o próprio Bolsonaro. Em determinado momento mais adiante, ele chega a dizer, não, o presidente sofria pressões de todos os lados, eu ficava tentando evitar que ele sofresse outras pressões, como se o Bolsonaro fosse um brinquedinho na mão de várias pessoas e não alguém que estava ali justamente chamando seus comandantes para ir adiante, né? E aí também isso é um aspecto fundamental, Gabi. Nessa hora em que ele começa a relatar as reuniões, sem nem ser perguntado, ele já se adianta e diz, não, até saiu na imprensa que eu teria dado voz de prisão ao presidente, e eu quero dizer que isso não é verdade. Até saiu na imprensa, não. Ele estava ali acusando o brigadeiro Batista Júnior, que vai depor daqui a pouco, de estar mentindo, porque isso não foi criado pela imprensa. Isso veio de um depoimento do Batista Júnior, que prestou um depoimento, inclusive, antes dele. E aí, depois, se der, eu queria contar um bastidorzinho sobre isso, que eu apurei ao longo dessa semana, que aí vou trazer aqui primeiro no Em Detalhes. Mas ele passou 1 ano e meio, ele estava sabendo disso tudo, ele não foi na Polícia Federal, nem na PGR pedir nenhuma retificação. E aí, o que acontece? Ele se prepara, né, para esse momento, se antecipar e falar. Então, eu acho que quando o ministro Alexandre de Moraes deu esse corte muito preciso com relação, olha, peraí, né, ele foi assistindo. Isso eu acho que é importante dizer, porque frequentemente o ministro é acusado de ser autoritário, de estar levando o processo de um determinado jeito. E assim, eu não quero defender o ministro aqui, mas acompanhando claramente, o que o ministro estava fazendo era conduzindo a audiência de maneira muito sóbria. A testemunha estava claramente mentindo, assim, né? Se omitindo, mentindo, mudando a versão, e ainda assim com alguns toques de dolo mesmo, assim, maldade. Porque em determinado momento, quando começa muito a confrontar sobre a versão, o advogado dele chega a dizer, mas então o senhor bota aqui na tela o que é que foi dito, que aí a gente vê. E ele falou isso sabendo que os depoimentos na Polícia Federal não foram gravados em vídeo. Só que os depoimentos não são gravados em vídeo, mas eles são digitados ali depois pela polícia, é dado ao depoente, no caso ao general, para que ele leia e diga, tudo bem, e aí ele assina antes de ir embora. Então, não é como se ele não soubesse, antes de sair da Polícia Federal, o que é que estava escrito no depoimento dele. Então, quando o advogado vem com esse negócio de bota aí na tela, ele sabe que não tem vídeo. Então, me pareceu também toda uma cena, assim, sabe, programada para gerar esse tipo de situação. Para adiantar um pouco as confusões que devem se estender hoje com o depoimento do Batista Júnior, que está pressionado, né? Está super pressionado pelo que falou o general. É fundamental esse ponto que você traz, Ju, e por favor, vou querer ouvir, aliás, todos nós, todo mundo que está acompanhando também, quer ouvir esse bastidor que você apurou, mas esse ponto que você traz ali, que é um ponto de confronto de depoimentos, eu acho que isso vai se tornar ainda mais interessante à medida que a gente vai ouvindo todos os réus dessa história, ou as testemunhas, enfim, acusados, enfim. O ex-comandante da Aeronáutica é quem vai prestar esse depoimento agora de manhã, o Carlos de Almeida Batista Júnior, e ele tem justamente esse ponto de ligação com o Freire Gomes, que prestou depoimento na segunda-feira, né? Quando ele disse para a Polícia Federal, ele, Batista Júnior, disse para a Polícia Federal que o Freire Gomes ameaçou dar ordem de prisão a Bolsonaro se ele quisesse levar adiante a trama golpista. Só que o Freire Gomes, na segunda-feira, né, essa história já foi desmentida pelo Freire Gomes. Então, como é que o Batista Júnior vai seguir com essa história? Então, quero ouvir esse bastidor e quero ouvir um pouco sobre a expectativa também. Só trazer um comentário, porque como a gente está fazendo ao vivo,
a gente acaba recebendo comentários aqui das pessoas que estão nos acompanhando pelo chat, né? Então, a Maria Tereza Lopes, obrigada por acompanhar aqui em detalhes, dizendo: o Freire Gomes negou ter ameaçado o presidente de prisão porque, ao não fazê-lo, configura uma grave omissão. Preferiu ser covarde do que ser acusado de omisso. Então, trazendo aqui a opinião da Maria Tereza, que está nos acompanhando, e vários outros comentários também falando sobre o depoimento do Freire Gomes. A expressão ali que rodou entre, enfim, algumas pessoas, entre a Polícia Federal, a PGR, enfim, que eu estava conversando, inclusive eu até trouxe no programa, né, para você, inclusive, que foi que afinou, né, o general afinou. Mas eu acho que é interessante trazer um bastidor da Polícia Federal, que era isso que eu estava falando antes. O ano passado, março do ano passado, quando os dois prestaram depoimento, todo mundo vai lembrar que logo antes do Carnaval teve aquela operação gigante, que é a Tempus Veritatis, que um monte de pessoas foram alvo de busca e apreensão. O Felipe Martins foi preso, alguns militares foram presos, o Bernardo Romão foi preso naquela ocasião. E aí, em março, logo depois dessa operação, eles são ouvidos. Eles tinham sido chamados para depor no mesmo dia, se eu não me engano. Só que o general estava viajando, estava na Espanha. A Polícia Federal até queria tentar ouvir ele lá na Espanha, mas aí ele deu uma enrolada aqui, para lá e para cá, e não deu o depoimento, disse: não, eu chego tal dia, pode ser tal dia. E aí ele depois, logo no dia seguinte... E o comandante da aeronáutica, o ex-comandante da aeronáutica, o brigadeiro, prestou depoimento, acho que 1 ou 2 dias antes. Esse é o ponto importante. O depoimento do brigadeiro foi antes. O Batista Júnior prestou depoimento 1 ou 2 dias antes do general. Quando o general foi depor, e o brigadeiro, pelo que eu apurei aqui, ele apareceu sozinho na Polícia Federal, ele não foi nem com advogado, tá? Então, essa atitude fez com que os investigadores achassem, assim, né, curioso, corajoso, do ponto de vista dele, quase como não devo nada, né? Então, para quê? Vou lá prestar esclarecimento porque eu tiver que prestar esclarecimento. E aí ele presta esse depoimento longo, que a gente já falou aqui um pouco aqui, sobre ter ido para as reuniões, sobre ter visto essa pressão, ter lido as 2 minutas diferentes, que tem a história de que o Bolsonaro mandou enxugar a minuta. Ele que relata que o Freire Gomes que não concordou, disse que não iria adiante com o plano do Bolsonaro, menciona essa questão, e aí é uma menção assim, a gente fica falando aqui voz de prisão, mas do jeito que ele falou seria como, presidente, se o senhor seguir com isso, o senhor pode, né, posso acabar tendo até que prender. É assim, bom, tô aqui relatando justamente como é que é a situação do general, não é como se ele fosse assim super duro e contundente, né? Então o que me foi dito é que ele relatou que existiu esse diálogo, e aí tudo isso foi parar lá no depoimento do Batista Júnior. Então, quando a Polícia Federal confronta o general para o depoimento dele, eles já tinham as informações do brigadeiro. E aí pareceu que o general, que já apareceu com o advogado, o general apareceu com o advogado. Ele se sentiu na obrigação de não mentir sobre tudo, não esconder tudo, não omitir. E aí confirmou vários trechos, né, sobre as reuniões, sobre ter visto a minuta, sobre ter dito que não concordou, afinal de contas, era isso, ou então também, aí ele admitiu que ele também participou do crime, e aí ele também ia ser indiciado. Então, se já tinha um depoimento, né, que apontava para o fato de que ele não tinha participado, me pareceu que naquele momento lá na Polícia Federal, ele embarcou. Aí, quando essa situação se coloca ali na frente da Polícia Federal, agora do Supremo, não mais da polícia, e até lá naquele momento da Polícia Federal não tinha vídeo, não foi gravado em vídeo, é até uma questão, né? Fiquei me perguntando, assim, por quê, né? Por que isso não foi gravado em vídeo? Teria sido tão importante que se tivesse esse depoimento em vídeo. Mas eu entendo as nuances também dessa problemática toda, né, envolvendo generais e tendo a achar que é por aí, sabe, sobre uma questão, até porque, apesar de não ter vídeo, eles receberam os depoimentos, tinham consciência e assinaram.
Então, aí vai para essa situação agora. E outro bastidor aqui que eu ouvi a preparação para esse depoimento do Batista Júnior é que ele é descrito assim, sabe, Gabi, como mais contundente. Então, ele tá pressionado porque já sabe que o general falou que não existiu essa história de voz de prisão, e ele tá na situação de dizer, eu menti lá na Polícia Federal, e aí ele pode ser acusado de falso testemunho e tal, ou então de sustentar de mentir, Voltou, Ju, aqui. Acusar o colega no caso, o Batista Júnior, só para voltar aqui, porque não sei o quanto perdemos, só mas ele tá na situação de sustentar o depoimento dele, até para ele não ser acusado de falso testemunho, e até de virar réu em outros aspectos, né? Então, eu acho, pelo que eu estou apurando, que ele não deve entrar em grandes contradições hoje, até para salvar a própria pele. Mas temo que esse depoimento do Freire Gomes na segunda tenha sido quase que uma senha do tipo, vamos diminuir a confusão. E de uma pressão, Gabi, que não seria só do Bolsonaro, do entorno do Bolsonaro. Poderia vir também das próprias Forças Armadas, que não querem se ver ali em meio a esse crime, não querem ser vistas como golpistas para o Brasil todo. Então, essa preocupação até com o que eles imaginam das Forças Armadas, né? Essa ideia que eles próprios fazem, como se não tivesse muita coisa para dar uma limpada ali, né? Só espero que hoje, aí para encerrar um pouco esse tópico, que os ministros perguntem sobre as pressões de março para cá. Teve pergunta ontem, né? Ontem não, segundo, o ministro Fux estava preocupado se teve pressão lá na Polícia Federal. Mas não perguntou se depois que essas declarações se tornaram públicas, eles não foram pressionados. De março para cá, no momento em que eles iam ter que prestar depoimento no Supremo Tribunal Federal. Que eu considero ser uma pergunta tão importante ou mais importante do que saber se teve alguma pressão lá na polícia. Sim. Porque é público desde então que eles estão acusando o ex-presidente da República de tentar um golpe de Estado. Isso é fundamental que você traz, Ju, e acho que eu não posso deixar de perguntar também, porque ontem se tornaram réus, né? Foram tornados, na verdade, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, mais 10. Eram 12 acusados, 2 ficaram de fora, então, porque o ministro Alexandre de Moraes, o ministro relator, ele entendeu, e todos os ministros também seguiram esse entendimento de que esses 2 não tinham elementos ali suficientes para virarem réus. Mas é um núcleo, esse núcleo 3, que agora a gente está falando, que aconteceu o julgamento nessa terça-feira, que a maioria, a imensa maioria, só tinha um policial federal, o restante todos milicos, né? Todos militares envolvidos nessa história. Então, a importância da gente ter tido mais essa decisão por unanimidade, mais parcial em relação aos réus, né? Agora a gente tem 31 réus na trama golpista, e é importante porque agora a gente só tem mais um de fora, né? Um núcleo que ainda não foi julgado, que é o do Paulo Figueiredo, que não está no Brasil, inclusive, mas o julgamento de ontem também foi fundamental porque os ministros trouxeram, mais uma vez, de uma forma muito didática, o que estava em jogo, também ali confrontaram a versão dos advogados que estavam ali fazendo a defesa dos seus clientes, mas que queriam fazer colar o discurso de que, na verdade, foi uma confraternização, a reunião na casa do Braga Neto, que tinha um teor claramente golpista. Então, tudo isso também veio à tona nesse julgamento de terça-feira e eu queria te ouvir comentar sobre isso nesse minuto final. A gente está retomando aqui com a Judalpiva. Ela disse que teve uma interrupção ali no áudio dela, mas enquanto ela restabelece a conexão com a gente, queria deixar claro aqui quem são os 2 que ficaram de fora, segundo o julgamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente tem 10 réus, então, a partir de ontem, né? Um mais importante, talvez, do núcleo 3, seja o Estevam Teófilo, que é
Aliás, era o comandante do COTER, comandante de operações terrestres, que podia dar ali o emprego, podia colocar em prática o comando dos Quides Pretos, que são aqueles militares que estavam planejando o assassinato do presidente Lula, do ministro Alexandre de Moraes e também do vice Geraldo Alckmin. Mas os dois que ficaram de fora, o Estevão Teófilo foi um dos que se tornou réu nessa história. Então, o Newton Rodrigues, que era assistente do general Freire Gomes, a gente falou tanto aqui do Freire Gomes, né, Ju? Newton Diniz Rodrigues foi um desses que ficou de fora, e o outro foi o Cleverson Magalhães, coronel da reserva, e que era assessor direto do Estevão Teófilo. Então, só para dar aí o seu pitaco final, Ju, sobre a importância do julgamento dessa terça-feira, com 10 elementos, né, 10 acusados da PGR que viraram réus de acordo com a decisão dos ministros da primeira turma do STF. Aí temos a conexão da Juliana Dalpiva. Ainda não. Bom, gente, chegamos aí, então, a gente já está aqui chegando ao minuto final do Em Detalhes e conseguimos conversar com a Juliana sobre o Freire Gomes, que se conecta muito diretamente com um desses réus que viraram réus ontem, né, do julgamento do STF. Então, o Estevão Teófilo aqui, que eu elenquei talvez como o principal entre esses 10, mas a gente teve diversos militares e principalmente fazendo parte dos Quides Pretos que foram ali os acusados de planejar, né, que estão sendo agora, que já viraram réus agora, né, porque a gente está chamando de acusados conforme a PGR, mas agora a gente já teve um avanço nesse sentido. Ju, um minutinho, porque a gente teve essa trava aqui final da nossa conexão de internet, mas só para você dar o seu pitaco final sobre esse julgamento do Núcleo 3. O Núcleo 3, quando a gente for entrar para a questão do mérito, para a discussão de mérito da acusação, aí a gente vai falar mais tecnicamente sobre cada uma das provas desse grupo que envolve ali, o plano Punhal Verde e Amarelo, que é o episódio mais violento, mais problemático. E aí tá no núcleo 1 também, porque tem o general... núcleo 1 não, núcleo 2, se não me engano, que é o general Mário Fernandes. Esses dois são fundamentais para a acusação como um todo, né? Para a violência, para mostrar o quanto esse golpe era violento. Então, os Quides Pretos, que é como se convencionou chamar, né, como eles se chamam, que estão nesse núcleo e viraram réus ontem, são fundamentais para o caso como um todo. E é dali, por exemplo, esses dias atrás vieram à tona os áudios de um policial federal chamado Vladimir, inclusive que falava, né, sobre matar todo mundo. Então, isso vai ser amplamente explorado quando começarem aí os julgamentos do processo, porque até agora era a avaliação da denúncia. Então a gente vai ouvir muito mais detalhes sobre as provas daqui para frente, sabe, Gabi? Acho que os ministros, ao tirar esses dois, né, que eram os assessores do Freire Gomes e do Estevão Teófilo, estão ali fazendo um certo papel de contenção, né? Quer dizer, vamos pegar só o que tem prova, muita prova para apontar, para evitar justamente esses desgastes em torno de apontar vários militares por cada detalhe. Então, até tem uns detalhes engraçados sobre esse julgamento ontem, né? Tava revendo aqui até pra gente comentar alguns. Só deixar um que me chamou muita atenção, que era um dos advogados lá que cobrava, não teve nenhum emoji, em tempo de internet não teve nenhum emoji de concordância. Que o general Estevão Teófilo foi pressionado, psicologicamente abalado na Polícia Federal. Gente, sabe, assim, embora os relatos de choro em depoimentos, eu mesma já vim contando, Cid chorou algumas vezes na Polícia Federal, né? Eu nem sei se o simples fato dele ir lá depois não desestabiliza psicologicamente, acho que talvez sim, sabe? Mas daí a dizer que isso é o problema do depoimento é outra questão, né?
O problema também deve ter de consciência com o que, né, ele próprio se envolveu. Mas, enfim, talvez valesse um programa inteiro, né? Só para falar sobre essas estratégias de defesa aí que ontem foram, em grande parte, risíveis. Muitos highlights ontem da estratégia de defesa dos advogados desses acusados. Agora, a maior parte deles que viraram réus. Ju, obrigada por hoje. Vou te liberar. Daqui a pouquinho tem o depoimento do Batista Júnior e a gente volta a conversar na programação do ICL, lógico. E também você vai publicar tudo no iclnoticias.com.br. Obrigada, bom trabalho. Obrigada, gente. Inclusive isso, tá? Como não tem vídeo, a gente não vai estar transmitindo o depoimento, mas vai ter tempo real no site do ICL, então acompanhem lá pelo site, a gente vai contando tudo conforme o depoimento evoluir. Isso aí. Fiquem de olho. Ju, até a próxima. Quero lembrar você também, já que a gente estava conversando aqui com a Juliana Dalpiva, do trabalho que ela e Igor Melo fizeram no Alvo Podcast, que agora tá virando documentário também. Só no podcast a gente já teve mais de 400 mil ouvintes. Então, o documentário você vai ter a oportunidade de assistir aqui com a gente, o documentário Império Malafaia, que vai ter coisas extras além do podcast investigativo que você já ouviu. Dia 29 de maio, 8 horas da noite, anota aí na sua agenda, o Eduardo Moreira, a Juliana Dalpiva e o Igor Melo vão estar aqui no estúdio para, além de transmitir o documentário, vai ter também uma conversa exclusiva ao vivo. Se inscreve em detalhesicl.com.br rapidinho para poder acompanhar, receber o link da transmissão. Obrigada a você que me acompanhou aqui, excepcionalmente hoje ao vivo. Agora você fica com o Mercado Investimentos, na sequência Rolê ICL, e você pode nos ouvir todos os dias nas plataformas de áudio. Até amanhã! Talvez você não saiba, mas a figura do Malafaia carrega muitas contradições. A principal delas está na vida financeira dele. Os relógios Rolex, os carros importados, o jatinho e tantos outros detalhes mostram um típico milionário. Mas os documentos que eu reuni contam uma história bem diferente. A mágica que o pastor executa é a seguinte: borrar a linha que separa o que é dele e o que é da igreja. Você quer saber o quê? O que você quer saber? Como o Malafaia deu esse salto em direção à extrema-direita e como ele deixou de se portar como um homem de aparência simples para viver uma vida de milionário. Posso cravar isso por causa de um outro documento que permaneceu escondido até hoje e eu vou revelar para você com exclusividade. Não faz isso não, cara. Entender quem Silas Malafaia é de verdade. Vocês estão com informação aí que eu tô até admirado. E aí, Chico, vamos me contar, amigo? Velho, agora. Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Pô, Comprei na loja do ICL. pô, tá agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.